Palavras diárias de Deus. Algumas pessoas perguntarão: qual é a diferença entre a obra feita pelo Deus encarnado e a dos profetas e apóstolos do passado? Davi também foi chamado de Senhor, como também o foi Jesus. Embora a obra que fizeram fosse diferente, eles eram chamados da mesma coisa. Por que, responda você, suas identidades não eram as mesmas? O que João testemunhou foi uma visão, que também veio do Espírito Santo, e ele pôde proferir as palavras que o Espírito Santo pretendia dizer. Porque a identidade de João é diferente da de Jesus. As palavras proferidas por Jesus conseguiram representar plenamente a Deus e representaram plenamente a obra de Deus. O que João viu foi uma visão e ele foi incapaz de representar completamente a obra de Deus. Porque João, Pedro e Paulo proferiram muitas palavras, como o fez Jesus, mas não tinham a mesma identidade de Jesus. É principalmente porque a obra que fizeram foi diferente. Jesus representou o Espírito de Deus e era o Espírito de Deus trabalhando diretamente. Ele fez a obra da nova era, a obra que ninguém havia feito antes. Ele abriu um novo caminho, representou a Jeová e representou o próprio Deus. Enquanto que no caso de Pedro, Paulo e Davi, independentemente de como fossem chamados, representavam apenas a identidade de uma criatura de Deus, ou foram enviados por Jesus ou por Jeová. Portanto, não importa quantas obras fizeram, por maiores que fossem os milagres realizados, eles ainda eram criaturas de Deus e incapazes de representar o Espírito de Deus. Trabalharam em nome de Deus ou depois de serem enviados por Deus. Além disso, trabalharam nas eras iniciadas por Jesus ou Jeová, e a obra que fizeram não foi separada. Eram, afinal de contas, apenas criaturas de Deus. No Antigo Testamento, muitos profetas proferiram previsões ou escreveram livros de profecia. Ninguém disse que era um Deus, mas assim que Jesus apareceu, antes de ele proferir quaisquer palavras, o Espírito de Deus deu testemunho dele, ele como Deus. Por quê? A essas alturas, você já deve saber. Antes, os apóstolos e profetas escreveram várias epístolas e fizeram muitas profecias. Mais tarde, as pessoas escolheram algumas delas para colocar na Bíblia, e algumas foram perdidas. Já que há pessoas que dizem que tudo o que falam vem do Espírito Santo, por que algumas são consideradas boas e outras ruins? E por que algumas foram escolhidas e outras não? Se fossem de fato as palavras ditas pelo Espírito Santo, seria necessário que as pessoas as selecionassem? Por que os relatos das palavras proferidas por Jesus e a obra que ele fez diferem em cada um dos 4 evangelhos? Isso não é culpa de quem os registrou? Algumas pessoas perguntarão: uma vez que as epístolas escritas por Paulo e outros autores do Novo Testamento e a obra que fizeram vieram em parte da vontade do homem, e foram misturadas com as concepções do homem, não há impureza humana nas palavras que você, Deus, profere hoje? Elas realmente não contêm nenhuma das concepções do homem? Este estágio da obra feita por Deus é completamente diferente da obra feita por Paulo e pelos muitos apóstolos e profetas. Não apenas há uma diferença de identidade, mas principalmente uma diferença na obra que é realizada. Depois que Paulo foi derrubado e caiu diante do Senhor, ele foi guiado pelo Espírito Santo para realizar a obra, e ele se tornou um enviado. E assim, ele escreveu epístolas às igrejas, e todas essas epístolas seguiram os ensinamentos de Jesus.
Paulo foi enviado pelo Senhor para trabalhar em nome do Senhor Jesus. Mas quando o próprio Deus veio, ele não trabalhou em nome algum e representou somente o Espírito de Deus em sua obra. Deus veio para fazer sua obra diretamente. Ele não foi aperfeiçoado pelo homem, e sua obra não foi realizada com base nos ensinamentos de homem nenhum. Neste estágio da obra, Deus não lidera falando de suas experiências pessoais. Ao contrário, realiza sua obra diretamente, de acordo com o que ele tem. Por exemplo, ele faz a obra dos servidores, dos tempos do castigo, a obra da morte, do amor a Deus. Esta é uma obra que nunca foi feita antes, e é uma obra que é da era atual, e não as experiências do homem. Nas palavras que proferi, quais são as experiências do homem? Elas não vêm todas diretamente do Espírito e não são emitidas pelo Espírito? É só que o seu calibre é tão fraco que você não consegue enxergar a verdade. O modo de vida prático de que falo é o de guiar o caminho, e ele nunca foi proferido por ninguém antes, nem ninguém jamais vivenciou esse caminho ou conheceu essa realidade. Antes de eu proferir estas palavras, ninguém jamais as havia falado. Ninguém nunca havia falado de tais experiências, nem nunca haviam falado de tais detalhes. E, além disso, ninguém jamais havia apontado tais estados para revelar essas coisas. Ninguém jamais liderou o caminho que eu lidero hoje. E se fosse liderado pelo homem, então não seria um caminho novo. Considere Paulo e Pedro, por exemplo. Eles não tiveram suas próprias experiências antes de trilhar o caminho liderado por Jesus. Foi somente depois de Jesus liderar o caminho que vivenciaram as palavras proferidas por Jesus e o caminho conduzido por ele. A partir disso, tiveram muitas experiências e escreveram as epístolas. E assim, as experiências do homem não são a mesma coisa que a obra de Deus. E a obra de Deus não se iguala ao conhecimento descrito pelas concepções e experiências do homem. Eu tenho dito repetidas vezes que hoje estou conduzindo um novo caminho e fazendo uma obra nova. E minha obra e declarações são diferentes daquelas de João e de todos os outros profetas. Nunca eu ganho experiências primeiro e depois falo sobre elas para vocês. Este realmente não é o caso. Se fosse, isso não teria atrasado vocês muito tempo atrás? No passado, o conhecimento a respeito do qual muitos falavam também era exaltado, mas todas as suas palavras eram proferidas apenas com base naquelas das chamadas figuras espirituais. Eles não guiavam o caminho, mas baseavam-se em suas experiências derivadas do que tinham visto e de seu conhecimento. Algumas eram concepções suas, algumas eram experiências que eles haviam resumido. Hoje, a natureza de minha obra é totalmente diferente da natureza da obra deles. Não vivenciei ser liderado por outros, nem aceitei ser aperfeiçoado por outros. Além disso, tudo o que tenho dito e compartilhado é diferente daquilo que qualquer outra pessoa, e isso nunca foi falado por mais ninguém. Hoje, independentemente de quem vocês são, suas obras são realizadas com base nas palavras que eu profiro. Sem essas declarações e obra, quem seria capaz de vivenciar essas coisas? A aprovação dos servidores, os tempos do castigo, e quem seria capaz de falar de tal conhecimento? Você realmente é incapaz de enxergar isso? Não importa qual a etapa da obra, assim que minhas palavras são proferidas, vocês começam a ter comunhão de acordo com minhas palavras e trabalham de acordo com elas.
E essa não é um caminho que qualquer um de vocês pensou. Tendo chegado até aqui, você é incapaz de enxergar uma pergunta tão clara e simples? Não é um caminho que alguém inventou, nem é baseado em qualquer figura espiritual. É um novo caminho, e até mesmo muitas das palavras uma vez proferidas por Jesus não mais se aplicam. O que eu falo é a obra de abrir uma nova época, e é uma obra que existe por si mesma. A obra que faço e as palavras que digo são todas novas. Essa não é a nova obra de hoje? A obra de Jesus também foi assim. Sua obra também era diferente daquela das pessoas no templo. Diferia também da obra dos fariseus e também não tinha qualquer semelhança com a obra feita por todo o povo de Israel. Depois de testemunhá-la, as pessoas não conseguiram se decidir. Ela foi realmente feita por Deus? Jesus não se ateve à lei de Jeová. Quando ele veio ensinar o homem, tudo o que ele disse era novo e diferente do que havia sido dito pelos antigos santos e profetas do Antigo Testamento. E, por isso, as pessoas permaneceram incertas. É isso que faz o homem ser tão difícil de lidar. Antes de aceitar esta nova etapa da obra, o caminho no qual a maioria de vocês trilhou foi praticar e entrar no fundamento daquelas figuras espirituais. Mas a obra que faço hoje é muito diferente. Por isso vocês são incapazes de decidir se ela está certa ou não. Não me importo com o caminho que você trilhou antes. Também não estou interessado em saber de quem era a comida que você comeu ou quem você considerava pai. Como vim e trouxe novas obras para guiar o homem, todos os que me seguem devem agir de acordo com o que digo. Não importa quão poderosa seja a família da qual você veio, você deve me seguir. Não deve agir de acordo com suas práticas anteriores. Seu pai adotivo deve renunciar e você deve comparecer perante seu Deus para buscar sua parte legítima. Sua totalidade está em minhas mãos, e você não deve dedicar muita crença cega ao seu pai adotivo. Ele não pode controlar você por completo. A obra de hoje existe por si só. Obviamente, tudo o que digo hoje não se baseia em uma fundação do passado. É um novo começo, e se você diz que isso é criado pela mão do homem, então nada existe que possa curar sua cegueira.